Boa noite. Aqui é o Gabriel Granger, estou ao lado do professor Anderson Ferreira e hoje, tudo bem? E hoje vamos anunciar um mestre novo que acabou de entrar na equipe GRAN. Eu vou falar para você um pouquinho do histórico dele, você me complementa se eu esquecer, porque claro, é tanta aprovação, né, que é difícil. Então, esse mestre em contabilidade tão prometido aqui, tão aguardado, ele foi aprovado em vários concursos da área de fiscal, da área de controle, dentre eles o de auditor tributário da Receita Federal do Brasil, isso em 2009/2010. Depois ele foi aprovado para auditor do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Ele foi aprovado na Receita Federal do Brasil em 9º lugar nacional. E ele foi aprovado em 1º lugar para auditor da Secretaria de Fazenda do Piauí. É um verdadeiro aí, um gênio aí dos concursos, né, da área fiscal e professor também de contabilidade já há algum tempo, já tem experiência, aprovou vários alunos. Ele vai contar para a gente um pouquinho dessa metodologia que ele tem para ensinar essa matéria tão difícil, tão complicada. Tem mais algum complemento aí, professor? E tudo isso muito jovem, né, Gabriel? Tudo isso aí antes dos 25 anos. Ele foi aprovado, se não me engano, para a Receita Tributária aos 23. Aos 23 anos, né? E depois você coloca 4 anos depois ele passou para a Receita Federal, então você, 27 anos já estava aprovado na Receita Federal do Brasil. Então, um cara diferenciado. Diferenciado, né? E numa importante disciplina, pessoal, que é responsável pela sua aprovação em qualquer concurso na área fiscal e na área de controle. Gabriel, é a pedra no sapato de muita gente. Já foi no meu, eu confesso que eu tive que enfrentar também a contabilidade sem ser contador e, sem dúvida, a didática de um bom professor e a experiência dele em provas de concurso faz toda a diferença para que o aluno que não é contador ou que é contador e tem dificuldade no concurso seja também aí aprovado em pouco tempo. Exatamente. Então corta aí na tela só para a gente chamá-lo aqui, para ele vir aqui e nós apresentarmos esse mestre. Então, pode voltar aqui. Estou ao lado aqui do Felipe Araújo, diretamente de Teresina, Piauí. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado pela sua presença aqui em Brasília. Felipe. Agradeço. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí em todo o Brasil. É um prazer entrar na equipe do GRAN Cursos Online, um grande curso, e que vamos ajudar aí vários concurseiros em todo o Brasil a alcançar tão sonhada aprovação, independentemente do concurso, mas que tem a nossa disciplina que vai deixar de ser a pedra no sapato, como você mesmo mencionou aí, e a gente vai mostrar aqui. Vamos começar amanhã já com o curso ao vivo e hoje a gente vai já ensinar como você deve estudar contabilidade. Estaremos sempre ao seu lado, de mãos dadas, até a sua aprovação. Bacana. Tem alguns vídeos, né, de depoimentos de alunos que estudaram com o Felipe, que mostraram que esse método do Felipe funciona. Tem como rodar aí? Exatamente. A gente tem 3 vídeos, né, 3 depoimentos de alunos que tiveram a experiência com o professor Felipe, com material escrito, que vem também aqui para nos ajudar com os PDFs, famosos aí nas aprovações. E vamos soltar então o primeiro vídeo aí, por favor. Olá, colegas concurseiros, eu sou Heleno e falar um pouco sobre nosso amigo, professor Felipe Araújo, que me ajudou na aprovação para o concurso de auditor fiscal da CFI em Rondônia. Foi professor de contabilidade, me ajudou a administrar o estudo das matérias, estudando apenas o essencial da teoria, para resolver as questões, também organizando os resumos e as revisões para sanear as dúvidas, superar as dificuldades e partir para o próximo assunto. Por meio do curso de contabilidade, ele me ajudou a ver o programa do concurso, bastante extenso, bastante difícil, um curso para FGV. O professor Felipe, no seu curso, apresenta um resumo da teoria, seguido de questões com a solução dessas questões e muitas vezes também uma solução específica para o dia da prova, mais ágil, para o aluno ganhar tempo e resolver mais questões. Pessoal, desejo a todos aí bons estudos e muito sucesso nos concursos. Oi, sou Manuela.
Pronto, então aí tivemos, agradeço inicialmente ao Heleno Meira, que deve estar nos assistindo. O Heleno, ele foi coach nosso, ajudamos ele, aí ele tinha um pouco de dificuldade, não conseguia passar, a gente trabalhou o coach com ele e além disso ensinamos contabilidade para ele. Ele é formado em Direito e Computação. Ele não é da área contábil e aprendeu contabilidade conosco e foi lá e conseguiu ser aprovado para técnico tributário da CEFIM Rondônia e auditor fiscal da CEFIM Rondônia. E hoje ele está lá nomeado, empossado, trabalhando no estado de Rondônia, ajudando lá. E hoje em dia um amigo também, porque depois que a gente aprova os alunos, eles vêm nos agradecer e a gente sempre mantém esse contato. CEFIM Rondônia tem um ponto, me corrija se eu estiver errado, a remuneração é quase 30 mil reais por mês, né? Mais de 30 mil. Mais de 30 mais de 30 mil. Então ele está nomeado, ganhando já, merecidamente mais de 30 mil reais mensais. É uma mudança de vida muito considerável. E a contabilidade, com a ajuda do professor Felipe, fez toda a diferença. Ajudou. É a média de remuneração das carreiras fiscal de controle, né, Gabriel? Sempre acima aí na média de 15, 20, em alguns casos específicos, estados até acima de 30 mil reais. Vale a pena o sacrifício. Vamos pro próximo vídeo aí. Oi, sou Manuele e conheço o professor Felipe desde o início do curso de contábeis, quando iniciei o estudo de contabilidade geral por material em PDF e curso de questões. E o material dele é bem objetivo, didático, deixou o estudo mais tranquilo e fez com que tivesse uma boa base para concursos e para o exame de suficiência, que é o CFC, e eu consegui aprovação nos dois antes de me formar. Por isso agradeço bastante ao professor Felipe e indico sempre o material dele a todos. Oi, pessoal. Pronto, então aí quem apareceu foi a Manuele. Ela, para vocês terem ideia, a Manuele, ela tem uma história interessante. Ela com 18 anos, ela passou no concurso da Caixa Econômica e aí não sei como ela me encontrou e aí disse que queria ser que nem eu. E aí ela foi e saiu da Caixa Econômica, foi estudar contábeis, passou para contábeis. Quando ela entrou em contábeis, ela já comprou meu material, estudando contabilidade no curso superior. E lá ninguém entendia porque ela era diferenciada, só tirava notas altíssimas e se diferenciava dos demais. E ela dizia que era pelo meu material. Então ela estudou na faculdade e no sexto período, no sexto foi sétimo, não estou, um ano e meio antes de terminar a graduação, ela já foi aprovada no exame de suficiência de contabilidade. Então é um depoimento porque eu quero mostrar aqui para vocês que nós temos alunos aprovados em todas as áreas. Trouxemos alguns, porque até pela questão de tempo, mas a gente aprova na Polícia Federal, área fiscal, área controle, contador, exame de suficiência e o que precisar. Eu até esqueci de mencionar que o professor Felipe também é nosso coordenador agora na área de CFC, certo? Exatamente. O exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade ocorre 2 vezes por ano e é obrigatório para que você, contador, exerça a sua profissão. E tem um elevado índice de reprovação, Gabriel. Sim. Cerca de 70% dos que fazem a prova não tiram o mínimo necessário, um exame em que o seu maior adversário é você mesmo. Você só precisa vencer o mínimo, não precisa passar à frente de ninguém. Só para complementar, a gente vem trazer para o GRAN uma média de aprovação maior. Os meus alunos, mais de 50% são aprovados. Então a gente vai trazer isso para o GRAN, essa metodologia. Vamos apresentar, se eu não me engano, sábado. Vou dizer como é que a gente vai fazer, inclusive como ser aprovado no exame de suficiência de forma mais rápida, porque a gente sabe que a maioria dos que fazem, eles já trabalham, então eles têm pouco tempo. E aí, sim, com base no tempo disponível, com qualidade, bons materiais, eles serão aprovados mais rápido. É isso aí. Roda mais o último vídeo. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodolfo. Eu já consegui algumas aprovações na área fiscal. Eu fui aprovado em 6º lugar para o Fisco Municipal de Uberaba, 17º lugar para o Fisco Estadual do Maranhão, 5º lugar para o Fisco Municipal de Teresina e 10º lugar para o Fisco Estadual de Santa Catarina. E boa parte dessas minhas aprovações eu devo ao professor Felipe Araújo. Em todos os concursos que eu prestei,
eu usei o material dele de contabilidade para ser a minha base para preparação. É um excelente material, na minha opinião, o melhor material disponível no mercado. E se você tiver em dúvida de qual material seguir, recomendo fortemente que vá com o material do professor Felipe Araújo, que você não irá se arrepender. Um abraço e bons estudos. Então, o último aí foi o Rodolfo Lacerda. Ele também foi nosso coach. E aí eu me lembro que a primeira entrevista que eu tive com ele, ele me falou que, Felipe, eu consegui me formar ali nas coxas, como se chama, né? E não tive uma boa base. E agora eu quero mudar de vida, eu quero ser auditor fiscal. E eu falei para ele, pois você está no caminho certo, basta você querer e seguir as orientações que vamos passar, que você em breve será aprovado. E ele seguiu, em 1 ano e 2 meses ele já tinha 3 aprovações. Depois ele ficou tão preparado que ele virou até coach, né? Para concurso, foi nosso coach. Depois ele virou coach. E na última aprovação, na Cefaz Santa Catarina, foi aprovado em 10º lugar. Eu já não era mais coach dele, coach, porque ele já tinha uma experiência. Mas ele sempre estudou pelo meu material. E na Cefaz Santa Catarina, eram 45 questões de contabilidade, geral, avançada, custos e análise. E ele acertou as 45 questões. Caramba! Virou um mini gênio. Exatamente. Tem muito professor que não consegue acertar as 45. Exatamente. É difícil, principalmente. Discípulo, hein? E ele, como aluno, conseguiu aí esse resultado fantástico. Muito bom. Então, o professor Felipe já vem aqui à nossa casa com muita experiência, muitas aprovações na bagagem, tanto dele, né, que passou em tantos concursos tão novo, como dos alunos do professor Felipe. Ele vem também como coordenador do projeto do CFC, do Gran Cursos Online, que também faz parte da nossa assinatura, que é de fato ilimitada. Então, joga aqui na tela, diretor, por favor, que nós temos aqui só um resumo para você conhecer um pouco mais do professor Felipe, graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Direito Tributário, auditor fiscal da Cefaz Piauí, né, como eu disse, nomeado em 1º lugar, professor de contabilidade geral avançada, custos e análise das demonstrações contábeis, professor de graduação e pós-graduação. Essas outras aprovações aqui que eu já citei, não comentei que ele foi aprovado em 2º lugar aqui no TCE do Piauí, que inclusive vai ter um concurso em breve, então é mais uma informação aí para você. Volta aqui para mim, vou deixar agora vocês conversarem aqui sobre como estudar contabilidade para concursos, não é muito minha praia, não entendo muito do assunto, e vamos despedir aqui de você que acompanha esta live. Agradeço a sua atenção, vou deixar você aqui ao lado assistindo a 2 mestres aqui do Gran Cursos Online, que vem para agregar, sempre para agregar. O professor Anderson veio em janeiro do ano passado e agora o professor Felipe em janeiro deste ano. A equipe sempre melhorando, sempre se tornando melhor. Muito obrigado e boa aula, bons estudos para vocês. Valeu, Gabriel. Achei que você ia fechar 2 balanços com a gente aqui. Bom, pessoal, o professor Felipe Araújo realmente traz aí consigo vasta experiência e não só na qualidade de professor, como também de concursando que foi, para ajudá-los nessa importante disciplina. Tão importante que a gente vai mostrar aqui rápidos números antes dele tratar com vocês pontos mais específicos da matéria e já dar algumas dicas, algumas orientações para que vocês não cometam erros clássicos que eu já cometi, que o próprio Felipe cometeu no início dos estudos. Por conta da nossa experiência, você não precisa mais cometê-los. Pessoal, no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, auditor de controle externo, a área de contabilidade, a matéria mais importante qual foi, Felipe? Contabilidade. A contabilidade. E aí juntando, cara, a geral, que você vai explicar daqui a pouco melhor a diferença da geral para avançada, para custos, e ainda tem análise das demonstrações, que nesse aqui não caiu, ela foi a disciplina que representou maior relevância, com 20% de toda a prova. Então alguém vai falar assim para mim: Anderson, a estatística está com certo viés porque você escolheu o cargo de contador. Então vamos lá. Uma outra prova, rapidamente, o último concurso para o TCDF
que é um concurso, inclusive, Felipe, que a gente está aguardando, né, o edital atrasado, quase saiu no final do ano passado, e nos próximos dias esse edital vai sair. A disciplina com maior número de questões, de um total de 150 questões. Você conhece bem essa prova, quem foi, Felipe, também? já você vai dizer. Eu tô levantando aqui, tá? Você no mais alto pedestal aqui para você depois explicar para a galera aí. Olha aí, pessoal, a disciplina mais importante foi a contabilidade geral e a análise das demonstrações contábeis, que somadas deram 18 questões, representando 12%, foi a matéria de maior relevância de toda a prova. Com certeza. E aqui, geral, viu? Qualquer área de formação, não foi formada em contabilidade. Pronto. E para fecharmos, pessoal, o último concurso do TCU, que é uma boa referência também, 2015, foram 200 itens, sendo 100 itens aqui em conhecimentos básicos, foram 100 questões, uma prova bem carregada, bem pesada, e outras 100 questões em conhecimentos específicos. E quando você pega as 100 questões dos conhecimentos específicos, somando contabilidade geral, custos e análise das demonstrações contábeis, você tem 42 itens de um total de 100, o que representa 42% da prova. E aí, Felipe, além de influenciar nessa aqui, ó, que é a contabilidade pública. Que é a pública, que está presente em todos os concursos. Que eu vou explicar mais à frente, trouxe alguns exemplos desses também, mas é sempre importante lembrar que a contabilidade é dividida em alguns ramos e todas elas necessitam do básico, que seria a contabilidade geral, a contabilidade para iniciantes, independente da sua área. Então, todo mundo que vai, por exemplo, mesmo que numa prova tenha somente contabilidade pública e que não seja a formação contábil, você vai necessitar da contabilidade geral, que é o básico da contabilidade. Então, nós podemos observar que é uma matéria de grande relevância e que geralmente os alunos têm muitas dificuldades. Quem ainda não é nosso aluno, ok? Quem ainda não é nosso aluno tem essa dificuldade que com certeza nós vamos aqui no GRAN superá-la de forma tranquila, objetiva, sempre focando na sua aprovação e aprendendo a parte básica, conseguindo elevar o seu conhecimento. Aí nós vamos partir para as retas finais para responder de forma mais rápida e você se diferenciar dos demais candidatos. Aí eu tento unir duas metodologias antes. Aquele que está iniciando, nós vamos do beabá, devagarzinho, eu vou ensinar para a criança. Mas aí depois a gente tem que ter velocidade, porque no dia da prova, geralmente, todas as provas que eu fiz, eu nunca consegui responder todas as questões. Não consegui. Normal. Isso é normal, pessoal. Ainda mais nos tempos atuais, né? Em que está muito competitivo, as provas estão bem pesadas, né? A sua grande maioria com discursivo, o tempo apertado. É difícil o cara fechar uma prova, é difícil o cara fechar um edital, né? Todo o conteúdo esgotar 100%. Então com certeza. Tem que ter muito planejamento e dinâmica. Isso, e aí você tem que ganhar na velocidade. E aí você se diferencia dos demais. E aí a gente tem esse viés iniciante e depois velocidade para responder mais rápido as questões com dicas sensacionais que você consegue responder questões em 30 segundos a 1 minuto. Excelente. Vamos trazer aqui, não vamos só falar, nós vamos trazer na prática, pessoal. Na prática, podem confiar que aos poucos nós vamos detalhar tudo isso em vários eventos aqui no GRAN e depois na parte interna do site para quem for assinante. Queria aproveitar para convidá-los para a primeira aula, vou chamar de aula 0. Isso. Amanhã, você começa 8h30? Isso, 8h30 da manhã. Amanhã, 8h30 da manhã, pessoal, aqui no canal do GRAN vai ser transmitido de forma gratuita para você que nos segue aqui pelo YouTube. A primeira aula do professor Felipe Araújo está começando a gravação do curso novinho 2020, atualizado. A aula 1 ou aula 0, como você preferir, começa amanhã. Também conhecida como sexta-feira, 10 de janeiro, caso você veja essa live aqui depois na reprise. Terminada a aula, não vai ficar disponível no YouTube, né? Vai ficar só para os alunos. Só para os alunos da assinatura ilimitada, mas você pode acompanhar amanhã, 8h30, com o professor Felipe Araújo. Felipe, para não acharem que a gente escolheu só concursos da área de controle, eu trouxe um Cefaz aqui, que está em alta, que é o Cefaz DF, que tem lá em conhecimentos específicos
peso 3, inclusive o direito financeiro, embora ela não esteja na cor vermelha aqui, a disciplina, ela também é conhecimento específico, é peso 3. Então isso aqui é peso 3, representa 75% da prova, né, somando aqui o do direito financeiro, e a sua contabilidade geral e custos, ela vai pesar na prova, porque a prova não aconteceu ainda, isso é pelo edital e projeto básico, algo em torno de 14% do concurso em um ranking, está lá em 4º lugar. Então veja que a contabilidade ela está presente em tudo. E aí não só presente, está presente com muito peso. Com muita pontuação, porque aí você realmente percebe que necessita estudar essa disciplina, que é muito importante, não só passamos aqui controle, área fiscal, mas também para contador público e na Polícia Federal, que a gente tem lá o cargo de agente e escrivão e também tem um perito. Então, agente e escrivão, se eu não me engano, eu vou trazer aqui o percentual, é algo em torno de 20% para agente da Polícia Federal, que com certeza quem não estudar essa matéria não vai conseguir a sua aprovação. E é uma disciplina que a galera que estuda para a área policial costuma negligenciar, deixar para o final, e é um grande erro. Um grande erro. Tem que começar o quanto antes, para que você, quando chegar ao edital, você já está preparado, e aí com certeza vai ser o diferencial dos reprovados para os que estarão dentro das vagas. E nós vamos ter tanto PDF quanto videoaulas suas específicas para a Polícia Federal. Perfeito. É uma pergunta que muitos alunos vêm fazendo nas minhas redes sociais. Felipe, você vai só dar aula em vídeo? Não, pessoal. Nós vamos trazer os nossos PDFs e também as videoaulas, e para cada concurso de forma específica, para da área fiscal, área controle, para o da Polícia Federal, contadores e no exame de suficiência. Galera, o Gran Cursos, né, eu costumo dizer o seguinte, o Gran consegue fazer o que está muito bom ficar ainda melhor. Então o nosso time da área fiscal e controle vem ganhando esse reforço desde o ano passado, com várias outras contratações. Inclusive citei recentemente num post lá do nosso Insta. E agora já inauguramos 2020 com o Felipe Araújo, que foi uma pesquisa vasta, tá feita, viu, Felipe, por nós aqui, indicação de alunos. O Gabriel, quando nos chamou para coordenar a área fiscal de controle, disse: antes, você tem aí carta branca aí, né, para você contratar, montar a equipe. O que eu quero é um alto índice de aluno aprovado e nas cabeças. Eu falei, cara, então a gente tem que ensinar o nosso aluno com quem também já tem essa experiência, tem esse índice de aprovação e sabe encurtar o caminho para que a gente tenha resultados rápidos. E você é fruto de toda essa pesquisa, de todo esse trabalho de um ano nosso na coordenação, e que não vai parar aqui, né? Você também já chega coordenando um grande projeto que é o CFC, e a equipe que já era boa, que já era forte, está ficando e vai continuar ficando ainda melhor. Com certeza, é isso que a gente veio para agregar a equipe do GRAN, para a gente realmente trazer muitos aprovados. Eu sou muito focado em aprovação, adoro essa parte da competição, no sentido de competição boa, porque o que me motiva, eu me lembro que quando eu comecei a dar aula antes, a primeira palavra que eu falei foi o seguinte: olha, se meus alunos não forem aprovados, eu deixo de dar aula. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, o que nos motiva é a aprovação. Só dar aula e aprender é bom, mas o principal vem depois, que é com a aprovação. Então, fruto, né, cara? Exatamente. Então, estou muito feliz em vir para a equipe do Gran Curso, muito feliz mesmo. Tudo aqui perfeito, hoje foi bem recepcionado, uma equipe extraordinária, e nós vamos coordenar a área do exame, dar aula de contabilidade, e juntamente com você, colaborando aí, nós vamos montar com certeza a melhor equipe da área fiscal e de controle do Brasil, trazendo aí os melhores professores, aqueles que ensinam da melhor maneira, de forma objetiva e para encurtar a sua aprovação. Vamos ter com certeza novidades aí ao longo do ano, podem confiar na equipe do Gran Cursos Online. Cara, contabilidade agora a gente tem Egberto Buarque, professor, foi inclusive, né, já cheguei a ter aulas com ele na época da preparação para a CGU. Auditor do TCU. Auditor do TCU. Pronto, é uma grande referência o professor Egberto. E nós viemos aqui para agregar em equipe. Nós trabalhamos em equipe
para proporcionar o melhor para todos os nossos alunos. Nós temos o professor Giovanni Pacelli em Contabilidade Pública, que também é um excelente professor, super didático, e também ex-colega de trabalho CGU, ele continua na CGU. E agora o Felipe Araújo aí, cara, parece nome de cantor sertanejo, né, velho? Eu não podia deixar passar a piada, a galera... é cantor também? Eu falei, rapaz, não sei não. Não, cantor não sei, eu só sei ensinar contabilidade e auditar empresa, né? Mas, às vezes, até o que diferencia eu dele é o H no Felipe lá. Quando você coloca lá no YouTube, geralmente vai aparecer talvez o cantor, mas se você colocar o Felipe com H, com certeza vai aparecer. O Felipe com H aqui, o seu Felipe com H é no final, tá, no gente? Final, aproveitando, pessoal. Joga na tela, por favor. Sigam o professor Felipe Araújo com PH no final do Felipe, tá? Isso. Felipe Araújo, professor no Instagram, posta muita dica, muita coisa boa sobre informação sobre concurso. Você com certeza ganhará seguindo ele nas redes sociais. Pessoal, gente, temos mais de 160 pessoas aqui ao vivo e eu queria agora tocar a bola mais para ti, o Felipe, para que você possa conduzir o restante da live explicando com maior liberdade aos seus novos alunos aqui do Gran Curso Online como estudar para contabilidade. Ele dará, pessoal, importantes dicas que você, ouvindo, dando atenção, amanhã já ganhará, já terá um melhor desempenho com as aulas. Meio-dia de amanhã, sexta-feira, dia 10, nós teremos um plano de estudos voltado para o TCE Piauí. Isso. Concurso que você não chegou a ser servidor, mas teve aprovação em segundo lugar para o cargo de auditor do último concurso. Exatamente, fui estagiário lá. Eu fui estagiário na área contábil. Experiência na casa? Tive, tenho muitos amigos lá. Ótimo. Vamos falar sobre essa expectativa desse novo Tribunal de Contas do Estado do Piauí. O que você tem que estudar além da contabilidade? O nosso coach Rodrigo Lima vai estar presente com a gente, tá? Acabei convidando ele hoje. Que bom. Ele estava disponível. Quanto mais pessoas, melhor para a gente ajudar. Vamos trocar essa ideia amanhã, pessoal, meio-dia. E no sábado, para quem tiver interesse no exame de suficiência, você e o professor Luiz Eduardo, que é outro grande mestre nosso aqui da contabilidade, que trabalha muito com a gente, mais no CFC, vão resolver questões de contabilidade da última prova. Isso no sábado, dia 11, a partir de 8h30 também? Exatamente. Então, 8h30 da manhã. Nós vamos, amanhã temos o curso, vamos ter aula pela manhã e pela tarde, nós já vamos aí iniciar, sexta. No sábado pela manhã, a gente vai focar no exame de suficiência, vai ser como se fosse a apresentação na coordenação, vou já dar dicas de como se preparar para o exame de 2020.1 e depois a gente vem juntamente com o grande professor Luiz Eduardo comentar questões da última prova. Na parte da tarde. Toda a receita, viu, Luiz Eduardo? Pronto. Do ex-casa. Exatamente. Só tem fera aqui, velho. Impressionante. O time é forte. Não, o time é muito, muito forte mesmo. Estou muito feliz em agregar com isso. No sábado à tarde, a gente vai ter a continuação do curso regular, que trabalha aí contabilidade geral avançada. No domingo pela manhã, a gente novamente volta com o curso regular fiscal e controle. E aí depois, nas outras semanas, com certeza a gente vai estar aí, continuar trabalhando o curso regular, bem como os retas finais, rota final, vamos analisar edital e assim por diante, para que, com base na minha experiência, eu ajude vocês aí que estão nessa árdua caminhada, mas que é muito prazerosa, e eu caminharia de novo se fosse necessário. Seja muito bem-vindo à família, ao time Gran Cursos. E, pessoal, sigam a live com esse grande mestre para que você possa entender um pouco mais dessa importante disciplina. Joga na tela, por favor, me despeço. Uma bola para vocês. Pronto, pessoal, vamos lá agora. Olha, meu querido, deixa eu só te mostrar. Apontou a caneta no cantinho aqui, muda a cor, borracha. Voltou, passou. Certo. Estão ouvindo? Se tiver ouvindo, ouvir, não tem problema. Pronto. Então, pessoal, vamos lá iniciar agora como estudar contabilidade para concurso, que é uma pedra no sapato de muitos alunos. Então, é muito importante iniciar por esse tema para ver onde você vai se adentrar e como você deve se comportar no estudo desta disciplina, como nós já falamos aqui, tão importante em vários concursos. E eu estarei aqui, juntamente com a equipe do GRAN,
para ajudar todos vocês. Vamos tirar depois um tempo, ok? Para tirar as dúvidas também, mas vamos iniciar para a gente não ter que sair daqui meia-noite. Mas vamos trazer para vocês o que é necessário para vocês estudarem da melhor forma contabilidade para concurso. Vamos para a tela. Vamos lá, pessoal. Então, como estudar contabilidade para concurso? A apresentação, pessoal, foi uma surpresa, então vamos já passar, todo mundo já me conhece aí. Depois, qualquer coisa, vocês podem voltar. Mas como o Gabriel e o Anderson já fizeram a minha apresentação das minhas aprovações, de tudo que eu passei, só lembrar que eu fui auditor da Receita Federal por 1 ano e 4 meses e fui analista tributário por 4 anos e 4 meses. E, com base nessa experiência, quero ajudar todos vocês. Aí, as aprovações de alunos que eu trouxe, só que também foi uma surpresa, que enviaram aí para o Gabriel e o Anderson. Agradeço demais aos alunos que colaboraram, dando o seu depoimento. Isso é muito importante para que outras pessoas conheçam. Então, nós tivemos, além do Rodolfo, do Heleno, teve o Silvio Oliveira, que foi aprovado em vários concursos, entre eles, né? Primeiro lugar para o CGE Rio Grande do Norte. O Wesley, que foi aprovado para vários concursos no cargo de contador, DPE Amazonas e assim por diante. Várias aprovações no exame de suficiência. E tivemos aí várias aprovações, Cefaz Goiás, Cefaz Santa Catarina, ISS São Luís e assim por diante, tá certo? Vamos começar, pessoal. Quais concursos são cobrados contabilidade? Então, claro que na área contábil é cobrado a disciplina de contabilidade. Para a área fiscal, que é a famosa fiscalização dos tributos, Receita Federal no âmbito federal, Receita Estadual no âmbito estadual e as receitas municipais, que temos aí em todos os mais de 5 mil municípios do Brasil. Então, temos vários concursos na área fiscal. Temos também a área de controle e gestão, dando ênfase aí aos tribunais de contas e às controladorias dos estados e municípios. Temos o Banco Central, a Polícia Federal, que é cobrado para agente da PF, escrivão, papiloscopista e para perito, aí nesse caso é área específica contábil. Temos também o exame de suficiência, que é a prova para que o acadêmico de contabilidade ele possa obter a sua carteira para exercer a profissão, que o índice de reprovação é mais de 70%. Então, nós vamos coordenar essa área e trazer muitas aprovações para diminuir aí esse indicador negativo. Entre outros concursos, tá certo? Importância da contabilidade nos concursos. O próprio Anderson já trouxe aí alguns concursos, a importância, eu trouxe outros, pessoal, para vocês visualizarem. Então, contador público, que é o próprio formado em contabilidade, muitas provas com mais de 50% do total de pontos da prova. Auditor da Receita Federal, 19,05% do total de pontos da prova. Cefaz São Paulo, 19,11%. Cefaz DF, basicamente em 9,38%. Cefaz Santa Catarina, que a gente trouxe aqui o nosso aluno que acertou as 45 questões, 23% do total de pontos. Auditor Fiscal de Teresina, 20% do total de pontos da prova. Lembrando que ainda caiu uma questão discursiva. Nessa prova aqui, das 6 vagas, 4 eram nossos alunos, inclusive na parte das discursivas, ok? TCU, uma média de 15% do total de pontos. TCDF, 13,33%.
E a Polícia Federal, para agente, 20% do total de pontos da prova. Então, observem a importância da nossa disciplina para que você consiga a tão sonhada aprovação. Lembrando que a maioria desses concursos tem uma remuneração acima de 10 mil. Na área fiscal e controle, acima de 15 e 20 mil, tendo concursos como auditor da Receita, alguns auditores estaduais, perito da PF, com remuneração que pode chegar a 30 mil reais iniciais. Então, é a mudança de vida que você está precisando. Beleza? Vamos lá, Felipe. Então, vamos começar aqui trabalhando o quê? Quais são os ramos da contabilidade? Então, nós temos vários ramos, mas o que é mais cobrado em provas de concurso é a contabilidade geral, que ela basicamente é dividida, tá certo? Na contabilidade básica, que seria para os iniciantes, e a contabilidade intermediária. Certo? Nós vamos ter a contabilidade avançada, a contabilidade de custos, a análise das demonstrações contábeis e a contabilidade pública. E aqui nós já vamos fazer uma observação, caros alunos e concurseiros de todo o Brasil. Independente da prova que você for fazer e que tenha uma dessas contabilidades, você vai precisar dos conhecimentos da contabilidade geral, ou seja, da parte básica. Então, você que vai estudar contabilidade de custos, precisa da contabilidade básica. Você que vai estudar análise das demonstrações contábeis, precisa da contabilidade básica, que é a contabilidade geral, que é essa que nós vamos focar para você aprender. E aí as outras são um passo seguinte. Não adianta você querer estudar contabilidade avançada, contabilidade de custos, contabilidade pública ou análise de balanço sem ter entendido inicialmente a contabilidade geral. Para quem é formado em contabilidade, ele já tem um pouco disso, mas ele sempre se surpreende quando assiste às nossas aulas, porque diferencia um pouco do estudo em faculdade para o estudo em concurso. E para aquele aluno que não é formado em contabilidade, ele necessita principalmente desses conhecimentos básicos. Então, a contabilidade geral, ela é cobrada em todos os concursos, a contabilidade avançada em alguns concursos, ok? Nos concursos mais difíceis aí, nós vamos ter a contabilidade de custos, que cai muito nos fiscos estaduais, ok? Nas secretarias de fazenda. A análise de balanço, geralmente, ela é uma disciplina separada, porém, em muitos casos, ela vem dentro de contabilidade geral, tá certo? E a contabilidade pública, que cai muito para os contadores públicos e também na área de controle e gestão e alguns fiscos, como, por exemplo, a Cefaz do Distrito Federal. Então, você tem que colocar em mente que você vai precisar inicialmente dessa parte aqui, ó, da contabilidade básica, a contabilidade geral. Beleza? E aí nós vamos trabalhar ela agora. Então vamos lá, pessoal. Inicialmente, o que é que eu recomendo a vocês? Então, contabilidade é uma disciplina que é cobrada em vários concursos e que você necessita dela para a sua aprovação. Então, inicialmente, eu peço que você tenha paciência. Ninguém consegue nada do dia para a noite. E principalmente vai depender do seu tempo e também dos conhecimentos que você já tem anteriormente. Principalmente, às vezes, tem aluno que está com dificuldades em contabilidade porque não tem uma boa base de matemática. E aí, você tem que primeiro fazer essa base para vir para a parte de contabilidade. Então, eu vou precisar que vocês tenham paciência no estudo da contabilidade. Não é do dia para a noite que vocês vão aprender esta disciplina que em muitos concursos é cobrado conteúdos
que os alunos estudam em 2 ou 3 anos e alguns durante a graduação toda. Tem provas de concurso, pessoal, que é cobrado contabilidade de forma tão aprofundada que basicamente é 60% a 70% do conteúdo do curso que o aluno estuda toda semana, de segunda a sexta, geralmente 4 horas durante 4 anos. E aí a gente traz para vocês isso em menos tempo, de forma objetiva, focando na sua prova, no seu alvo, na sua aprovação. Então eu vou precisar de vocês paciência. Além disso, persistência, ok? Então, pode ser que durante a caminhada nós tenhamos alguns obstáculos. Não vou ser mentiroso aqui de dizer que não pode ter. Pode, pessoal, tá? Não vai ser também assim da forma mais facilitada. Não, pode ter. Alguns alunos podem ter dificuldades. E aí ele precisa ter a paciência e persistir. Eu vou já dizer, quando ele enganchar em alguma coisa, né? Quando ele parar ali em um determinado momento, o que é que ele vai fazer para avançar e depois conseguir entender aquilo. Nós vamos simplificar o seu estudo, vamos facilitar, mas claro que podemos ter obstáculos durante o percurso do estudo da contabilidade. Não seja imediatista, como eu falei. O estudo ele não vai ser do dia para a noite. Tem aluno, eu quero aprender contabilidade em 15 dias. Calma, meu amigo. Claro que a quantidade de tempo em meses vai depender da quantidade de horas que você estuda. Claro que alguém que estuda 5 horas de segunda a sábado somente contabilidade, ele vai aprender mais rápido do que alguém que estuda 6 horas por semana. Então isso vai depender de vários fatores. E claro que é uma disciplina que você precisa ter um mínimo de horário para estudo durante a semana, para que você possa ter o melhor desempenho possível. Beleza, pessoal? Lembrando que nós vamos aqui depois responder as dúvidas de vocês pelo chat, tá certo? Vamos só avançar aqui para que vocês entendam. Então, lembrar, pessoal, a velocidade, ela vem com o tempo. Como eu falei aqui anteriormente, eu vou ensinar o básico para aquele aluno que tem muita dificuldade ou que nunca estudou contabilidade. Vou pegar na sua mão, nós vamos subindo degrau a degrau. E aí quando você sentir segurança, é que nem uma corrida. Aí você pode correr, pode fazer questões mais rápido e você vai ver que vai evoluir de uma forma exponencial em busca da sua aprovação. Então, tenham paciência também com isso. Cuidado com a perfeição. Esse é um ponto muito importante que nós vamos abordar depois. Então, tem aluno que chega em um determinado assunto, ele entende ali 80%, falta 20%, ele não quer sair dali sem ter estudado tudo. Então, pessoal, enganchou, né? Parou em um determinado momento, teve dificuldades em algo, vá responder, continue, responda as questões e depois volte. Talvez você não conseguiu assimilar aquilo porque você estava num dia cansado, depois de estudar 2, 3 horas só de contabilidade, ou está estudando aí, por exemplo, durante o dia todo, manhã e tarde, aí chega no final da tarde, queira ou não queira, você já está exausto e aí não consegue assimilar tantos conteúdos de uma vez só. Então, paciência, avança, responde questões, depois volta que você vai ver que vai clarear muito mais o estudo da contabilidade. Então, cuidado com a perfeição. Nada é perfeito no mundo. Então, durante a caminhada aí do estudo, você talvez vai ter alguns obstáculos e parou, opa, não vou esperar aprender, avança um pouco mais, responde questões e volta. Lembrando sempre de quê? De fazer as revisões, que nós vamos ver aqui, né? Fazer as revisões e responder muitas questões. Nós vamos já apresentar para vocês aqui. Beleza? Então, é isso. Vamos lá. Por onde estudar? Então, vamos para o próximo passo. Felipe, eu vou estudar pelo PDF, pela videoaula, por aulas presenciais ou por livros? Primeiro ponto, eu acho que cada aluno tem o seu método de estudo. Tem aluno que aprende mais lendo, então é melhor ele estudar por PDFs ou livros.
Tem aluno que assimila o conteúdo assistindo. Então ele vai para a aula presencial ou videoaula. Esse vai ser o seu caminho. Lembrando que nós temos alunos que estudaram pelo nosso material e conseguiram entender somente pelo PDF. Tem alunos que estudaram somente por videoaulas. Tem alunos que estudaram somente na minha aula presencial. Ainda não tem um livro por falta de tempo. Beleza, pessoal? Mas o meu PDF é um verdadeiro livro digital. Então, tenho alunos que estudaram de formas diferentes pelo meu material e eles conseguiram o mesmo resultado, aprendizado e aprovação. E nós vamos trazer aqui para o GRAN. Então, lembrar, depende de cada pessoa, tá certo? Depende de cada pessoa. Então, lembrando que nós vamos trazer aqui para vocês os dois métodos. Vamos trazer o PDF e as videoaulas. Felipe, eu começo por qual? Como eu falei, vai depender de cada pessoa. Então você pode começar por PDF ou por videoaula. Geralmente PDF é mais rápido, então você talvez possa iniciar por ele. Se você sentir um pouco mais de dificuldade, aí você vai para as videoaulas, principalmente para os iniciantes e que não são da área contábil, porque durante a videoaula eu consigo explanar de forma melhor e trazer mais exemplos objetivos. Apesar de que quem ver os nossos PDFs, e aí pode até comentar, que nós colocamos lá figuras, imagens, exemplos práticos para facilitar o estudo de todos vocês. Então, não esqueçam, o método ele vai ser de cada pessoa. Beleza? Isso é muito importante. Felipe, vamos lá. Eu começo por um curso regular ou um curso específico? Pessoal, aí nesse caso aqui também vai depender. Eu diria que para quem principalmente está estudando para fisco, talvez ele possa iniciar aí por um curso regular. Se ele ainda está em dúvida em qual área ele vai, tá? Independente da pessoa, qual área ele vai, é melhor o curso regular. Mas, por exemplo, para quem está estudando aí para a Polícia Federal, eu já recomendo um curso mais específico, porque eu vou abordar lá de uma forma que é diferente como é cobrado para o contador. Inclusive, tem assuntos que, para a Polícia Federal, ele cobra de forma menos aprofundada, e lá para o contador, ele vai lá a fundo. E aí não adianta eu explicar esse a fundo se não vai cair para a Polícia Federal. Você vai perder tempo. Tempo, pessoal, é ouro. Você precisa estar com a sua família, ter o seu lazer e precisa ser objetivo. Eu quero encurtar a sua aprovação. Eu quero que você tenha mais resultados com menos tempo. Então, eu diria que para a Polícia Federal é melhor você pegar um curso específico. Para quem está estudando aí para fiscal, área controle, você pode fazer por um curso regular. E se você quiser um concurso específico, você pode pegar só aquilo. Até porque, dependendo do caso, se você pegar um curso regular, se você estudar tudo, e nem tudo vai ser cobrado na sua prova. Então, vou fazer, Felipe, CGE Alagoas, só quero esse concurso, não quero outro. Então, talvez seja melhor você pegar aí o curso específico. Beleza, pessoal? E use bons materiais de estudo, tá? Isso daqui é muito, muito, muito essencial. E pode ter certeza que com o GRAN Cursos e o nosso material você vai aprender. Estarei sempre à disposição nas redes sociais, no nosso YouTube e aqui no GRAN, para que, se você tiver dúvida, nos procurar, ok? Pode confiar no material do professor Felipe Araújo. Não porque eu estou falando, mas porque as outras pessoas falam. Eu não posso me autoavaliar. Quem me avalia são os nossos alunos. E aí você pode perguntar, eu acho que já teve depoimentos aí, de que eles gostam e realmente são aprovados. Beleza? Agora vamos. Felipe, como eu vou estudar essa temida contabilidade? Como eu vou estudar ela? Pessoal, você vai estudar ela sempre de forma teórica, alinhada à prática. Quando eu falo prática, responder muitas questões. Então,
não estude a teoria toda e depois faça as questões. Para cada assunto que estudar a teoria, vocês vão ver que eu trago muitas questões. Então, estudou a teoria, assunto A, questões. Assunto B, questões. Assunto C, questões. E aí, sempre lembrar de revisar também os conteúdos já estudados. Você não pode esquecer disso, porque senão você vai esquecer o conteúdo e vai ter que estudar tudo novamente. Então, estudei a teoria, fiz a minha revisão. Você pode fazer o seu resumo, mas vocês vão ver que no nosso material já tem um resumo pronto para vocês. Vocês vão só complementar com aquilo que vocês têm mais dificuldades. E aí revisei, fiz as questões. E aí depois lembrar de fazer as revisões periódicas e sempre ficar respondendo questões para que você avance e mantenha o conhecimento já estudado, assimilado. Então, lembrar, resolva muitas questões. Não adianta estudar contabilidade sem responder questões. Dica primordial, pessoal. Primordial. Certo? Vamos lá. Conheça a banca do seu concurso. Então, isso é muito importante no estudo. Felipe, escolhi o material, comecei a estudar. Com certeza o professor, e no caso eu vou trazer questões específicas da banca. Se você está estudando aí para a Cefaz DF, foco CESP. Se você está estudando aí, talvez a Câmara, o concurso lá de Aracaju, né, ISS Aracaju, seja FGV, você foca na banca FGV, porque cada banca tem seu método, pessoal. Por exemplo, ó, a banca FCC, ela cobra mais cálculos. Ok? Vocês vão ver, quem estudar pelos nossos materiais, que a FCC é uma banca Fundação Copia-Cola. Ela repete muitas questões e cobra mais de 80% das questões de forma com cálculos. Então você já tem que treinar. E questões de cálculo, pessoal, eu explico ali a teoria e às vezes você vai fazer uma questão de cálculo e não sabe. Aí, durante a teoria, olha, eu já explico uma questão. Porque as questões de cálculo muitas vezes é uma problemática que tem um passo a passo para você seguir e chegar ao resultado. Então, como é que eu explico a teoria? Você vai para as questões e não consegue aprender. Aí eu já trago a questão. Olha, você responde questões assim. Ah, aprendi o passo a passo. Passo 1, passo 2, passo 3, gabarito. E aí você vai lá e fazendo o seu passo a passo, você vai acertar a questão da prova. Já o CESP, né, pessoal, que não deixa de ser CESP, que é Sebrasp atualmente, ele é uma banca que cobra mais teoria, ok? Mais ou menos 70% a 80% das questões do CESP ele cobra teoria. Então observe que já é um modo diferente. Aí nós vamos ter outras bancas, FGV, VUNESP, que vem trazendo muitos concursos no estado de São Paulo, que você também deve atentar a isso. Felipe, comecei a estudar, ainda não tem um foco específico. Quais bancas você me recomenda para priorizar? CESP e FCC. Geralmente, quando eu faço curso regular, eu trago questões de mais de 5 bancas, mas eu priorizo essas 2 bancas, porque eu alinho a teoria, literalidade das normas, às questões de cálculos. E aí, ó, você vai estar preparado para qualquer concurso do planeta, ok? Inicialmente, pessoal, vamos lá. Você responde as questões por assunto e com o tempo vai misturando. Então, inicialmente, como eu falei, assunto A, questões assunto A. Assunto B, questões assunto B. Depois, estudei até o assunto D ou E. Aí eu vou e faço uma revisão geral do assunto A até o E e faço aí 10, 20 questões de todos os assuntos. Por que isso, Felipe? Porque no dia da prova não vai vir questões por assunto, pessoal. Vai vir as questões misturadas. Então você já tem que ir se acostumando dessa forma e nos simulados também que você realiza durante a sua preparação. Pronto. Além disso, pessoal, preste atenção nos passo a passo
das resoluções de questões, geralmente de cálculos, que são problemáticas, ok? Então, no seu resumo, olha lá, você está estudando aí para FCC, que tem muitas questões que são modeladas, ela tem um passo a passo para a resolução. E aí o que é que você vai fazer? Opa, fiz meu resumo, Felipe. E além disso, você já escolhe algumas questões, 2 ou 3 modeladas por assunto, para você ficar respondendo de forma frequente, porque ela cai muito. Quem é nosso aluno sabe, por exemplo, que a banca FCC tem uma questão prática de cobrar encargos financeiros nas operações com empréstimos. Questão que você responde muito rápido e que você precisa saber o passo a passo de como resolvê-la. Então você já vai incluir isso nas suas revisões. Beleza? Como eu falei, se ficar difícil, pessoal, não pare. Ok? Se ficar difícil, não pare. Então, vamos lá. Felipe, estudei o assunto A, entendi. Estudei o assunto B, entendi. Estudei o assunto C, fiquei com um pouco de dificuldade. Beleza. Termina, lê de novo mais uma vez, ainda ficou um pouco de dificuldade, faz questões, revisa e passa para o assunto 4, mas aí você deixa sempre um pouquinho de tempo para você estudar novamente o assunto 3, por exemplo. Então, não deixe de avançar se você sentir dificuldades. Então, você vai avançar, mas lembrar de aquele assunto, você tentar dar uma prioridade para fazer mais revisões e talvez ler novamente. Outra informação importante, caros alunos, ó, a contabilidade, pessoal, ela é como se fosse, para quem está estudando, eu gosto sempre de falar isso, é um quebra-cabeça, certo? Então, ao longo do estudo, as partes elas vão se encaixando. Então, por exemplo, nós vamos começar a estudar os assuntos iniciais, aí eu vou explicar contas, e aí tem uma conta que eu só vou explicar ela na aula 20. Então, no início, eu vou ter que explicar ela de forma simples e objetiva, dizer o que é que ela representa e onde ela é classificada. Com o tempo, esse quebra-cabeça ele vai se montando. Então, por isso que eu peço paciência, porque contabilidade ela tem disso. Tem assuntos que eu vou explicar para você agora, e aí vai ter algo que eu não vou detalhar muito, porque ele vai ser detalhado daqui a 10 aulas, por exemplo. Mas que eu vou explicar de forma resumida, você vai captar a informação e vai avançando. E ao longo do estudo, ó, ele vai se encaixando e o quebra-cabeça da contabilidade vai ficar montadinho para a sua aprovação. Beleza? Além disso, pessoal, aprenda a amar contabilidade. Se você for estudar algo, olha lá, eu tinha muita dificuldade em constitucional. E se eu ficar bloqueando a minha mente dizendo eu não aprendo constitucional, eu não vou conseguir, é a pior coisa do mundo. Então um dia eu cheguei no espelho e disse, eu amo constitucional e eu vou aprender constitucional. E deu certo. Então você tem que aprender a amar contabilidade. E pode ter certeza, muitos alunos que fazem isso com o tempo, que não são formados em contabilidade, o que é que ocorre? Eles acabam depois fazendo contabilidade de tanto gostar, pessoal. E a contabilidade, ela tem toda uma lógica e ela é muito utilizada até no seu dia a dia para as suas finanças, porque o objetivo dela é o controle do patrimônio. Quando você for estudar, você vai ver isso. E o patrimônio é o que você tem de bens, seus carros, sua casa, os seus direitos, se você tem uma aplicação financeira, as suas obrigações, se você tem uma dívida de cartão de crédito, tudo isso é ligado à contabilidade. Vamos lá, pessoal, para a gente não demorar muito. Pontos importantes da contabilidade. Preste bem atenção para quem está iniciando e para quem tem muita dificuldade, para quem não é da área contábil. Você vai avançar muito mais rápido depois se isso daqui estiver bem consolidado. Então você vai ter que entender bem qual é o objetivo da contabilidade. Como eu falei aqui, é controlar o patrimônio, é saber quando você tem determinada data de bens, direitos e obrigações. É o método das partidas dobradas, é o famoso débito e crédito. Não acreditem em alguém que diz,
Ativo é conta de natureza devedora e por isso você aumenta com o débito e diminui com o crédito. Pessoal, existe uma lógica, ok? Claro que a contabilidade, quando nós vamos estudar, ela é um pouco diferente do débito e crédito do dia a dia, porque crédito é uma coisa boa e débito é uma coisa ruim. Só que lá nos nossos antepassados foi criada uma metodologia, o método das partidas dobradas, e ele, com base nisso, ele criou esse método, tá certo? Então, o ativo, que é uma coisa boa, porém de natureza devedora, aluno, meu Deus, é natureza devedora, mas é uma coisa boa. Por quê? Porque, na verdade, ali nós temos os débitos das pessoas que administram as contas. Nós vamos estudar isso de forma detalhada. Então, isso é explicado pela teoria personalista ou personalística, que aí nós vamos explicar como é que funciona o débito e crédito da contabilidade. Entendeu? Aí nós vamos passar para o método rápido. Aí vai ser bem mais à vontade. Mas eu quero que você aprenda e não decore, tá certo? Para que você entenda a contabilidade. E existe uma explicação. Você tem que aprender a classificar contas, que é o meio pelo qual o patrimônio é controlado. Então nós vamos ter várias contas, isso é muito importante. E você tem que saber fazer lançamentos contábeis. Então, para quem está iniciando, vocês vão ter que fazer muitos exercícios. Qual a classificação da conta? E como eu faço um lançamento contábil? E o débito e crédito. Isso daqui, ó, pessoal, tá, ó. Eles estão juntos para o entendimento inicial. Beleza? Tranquilo? E por último, os regimes de caixa e competência, ok? Nós estamos acostumados muito com dinheiro, então em casa você utiliza a contabilidade sem perceber. Aí você diz, eu recebi R$1.000, paguei aluguel, paguei as despesas, 600 sobrou 400. Aí você está utilizando o regime de caixa. Nós vamos ver que a contabilidade ela utiliza o regime de competência e existe uma explicação para melhor controle patrimonial das pessoas, sejam físicas ou jurídicas. Então, 5 pontos, pessoal, para quem está iniciando, ó. Entender o objetivo de forma clara, saber debitar e creditar, saber classificar contas, saber fazer lançamentos contábeis e entender bem o regime de caixa e competência. Isso daqui, aprendendo, pessoal, você vai andar mais rápido. Aí a velocidade, ó, melhora. Beleza? Cuidados que eu peço no estudo da contabilidade. Primeiro, pessoal, principalmente para quem está iniciando. Para quem é formado em contabilidade, pode até fazer estudo direto por questões, a engenharia reversa. Claro que nós vamos ensinar vocês e temos como base o que é cobrado em prova. Eu não vou explicar para vocês o que não é cobrado em prova, eu vou explicar o que é cobrado em prova, porque eu faço uma estatística daquilo que é mais cobrado, daqueles assuntos mais importantes, inclusive eu dou ênfase a eles, e aí isso é uma engenharia reversa, e vou explicar aqui. Mas para quem não é formado e para quem tem dificuldades, estude a teoria e depois faça as questões. Pode ser que com o tempo você até consiga, depois de aprender aqueles 5 iniciais e já está lá mais à frente, ter entendido balanço e DRE, você consiga até responder algumas questões, e isso vale para a FCC, de forma decorada. Mas sem ter a base, você vai ter muitas dificuldades em relação a isso. Não estude por muitos materiais. Você vai perder tempo, pessoal. Então, um grande erro dos concurseiros é querer, eu vou estudar português, matemática ou contabilidade, vou pegar 4 professores, vou assistir presencial, videoaulas, ler o livro e PDF. Você não terá tempo, pessoal. Então, o que eu recomendo? Tem uma fonte de estudo e no máximo 2 para consulta. Ok? Talvez um livro para que você possa aprofundar. Ou se você estuda por PDF, tem a videoaula, se você precisar aprofundar e assim por diante. Eu estou dizendo isso, pode ser que você estude por outro professor, não tem problema, ok? Só antes, veja as nossas aulas iniciais, que você vai gostar muito. Mas não fique estudando por vários materiais. E pode ter certeza, eu trouxe depoimentos aqui de alunos que estudaram somente pelo nosso material, ou só PDF, ou só vídeo, ou os dois, inclusive as aulas presenciais, e eles conseguiram excelentes resultados nos concursos em que eles prestaram, inclusive sendo aprovado. Então, pode confiar nisso. Você vai ganhar tempo
ao escolher um só material e você vai ganhar tempo com o nosso ensino. Cuidado, pessoal, com os livros muito técnicos, pessoal. Então, cuidado com esses livros, porque são palavreados de forma muito técnica e para quem não é da área contábil, pode ter muita dificuldade. Então, pode ter certeza que eu vou falar a sua língua. Claro, vou trazer alguns termos técnicos e você vai precisar entender alguns termos da contabilidade. Porém, eu vou tentar traduzir isso para o linguajar popular, para que você entenda o que é patrimônio e outros itens da contabilidade. Que fique muito bem claro. Então, cuidado com livros muito técnicos. Você vai perder tempo e vai se embolar e vai demorar aí no seu aprendizado. Frases negativas como, eu não vou aprender contabilidade, eu não vou conseguir. Você vai aprender e vai conseguir. Coloque isso na sua mente. As palavras têm poder. Então, e ficar parado em um assunto, como nós já mencionamos aqui várias vezes. Pessoal, não fique com dúvidas. Não fique com dúvidas. Estudou, teve uma dúvida? Procure o professor e tire as suas dúvidas. Os nossos cursos vão ter os fóruns, que você pode colocar suas dúvidas, e me procure nas redes sociais. Qualquer coisa a gente faz uma live só para tirar dúvidas. Eu estou aqui junto com vocês, eu quero estar do lado de vocês. Se precisar, a gente faz um encontro presencial em qualquer lugar do Brasil para eu tirar todas as dúvidas. O importante é o seu aprendizado. Inclusive, para ajudar vocês, eu tenho um grupo no Telegram, então depois vocês me procurem aí, Professor Felipe Araújo. Vocês podem entrar nesse grupo que eu tiro dúvidas de forma constante. Tá certo? Lembrando, beleza? O nosso grupo lá no Telegram de contabilidade. Pessoal, perguntas para a gente finalizar. Já estamos aqui finalizando. Só aprende contabilidade quem é bom em números? Errado. Primeiro, porque a contabilidade, vocês vão aprender que ela não é uma ciência exata. Ela é uma ciência social. O objetivo dela é fornecer informações para a tomada de decisões. E os números, eles são meros instrumentos de quantificação, valoração, para eu mensurar quanto vale o bem da empresa, quanto vale o veículo. Aí eu utilizo a matemática. Claro que nós vamos ter algumas questões que têm cálculos, e se você tem dificuldade, você vai ter que estudar um pouco de matemática. Porém, não é só quem é bom em números, tá certo? Então aqui não. Só passa em concursos fiscais e de controle quem é formado em contabilidade? Também não. Trouxemos aí o Heleno, que é formado em Direito e ele é auditor hoje em dia. Lá na Cefaz Piauí, tenho amigos que são formados em Física, por exemplo. Eu tive um aluno agora, num curso presencial, que ele era formado em Biologia. Já está preparadíssimo, em breve ele será aprovado. Então, Direito, Engenharia, Administração, Música, qualquer área vai aprender contabilidade e vai conseguir a sua aprovação. Consigo aprender contabilidade sem ser formado na área? Sim, sim e sim. Pode ter certeza disso, tá certo, pessoal? Então, finalizo aqui com a frase que é o meu mantra. As oportunidades aparecem para quem se mantém preparado. Então, mantenha-se preparado, faça a sua parte, que na hora que sair o seu concurso, você vai lá, é aprovado, vai garantir a sua aprovação, mudar de vida e ajudar a sua família e quem você quiser. Estão aqui nossos contatos, o nosso Instagram, Felipe Araújo Professor, o nosso Facebook e temos lá nosso YouTube. Sigam o Professor Felipe nas redes sociais. Pessoal, voltando aqui, a gente tem mais 5 minutos para responder as dúvidas. Lembrando que nos concursos você não pode utilizar calculadora, então você vai ter que treinar muito. Já no exame de suficiência você pode utilizar sim a calculadora. Ok? Então, vamos lá. Existe alguma dúvida, pessoal, que vocês queiram? A gente tem uma diferençazinha de tempo.
Diga aí qual é a dúvida de vocês para a gente responder a partir de agora. Vamos lá. Felipe, você dá aula de auditoria? Não. Eu dou aula de contabilidade geral, avançada, custos e análise. Eu sou coach para concurso e vou trazer muitas dicas para vocês. Vamos lá. Pronto, CPC 00 teve alterações, a gente já vai trazer essas alterações. Beleza, pessoal? Deixa eu ver qual é a dúvida aqui mais. Obrigado, Adriana. Muobrigado, Marcos Rubinho. Estou muito feliz em estar aqui na equipe Gran Curso e com certeza nós vamos estar aí juntos por muitas lives, pessoal. Quero estar aqui, se possível, 2, 3 vezes na semana ao vivo, analisando edital, dando dicas, como você ser aprovado, quais são os erros que impedem a sua aprovação e assim por diante. Obrigado, Natália, eu que agradeço. Gosto muito do feedback dos alunos, estou muito feliz de estar no GRAN, gosto muito de ajudar. Vamos lá, ó. Outra observação que eu falo, pessoal, professor de concurso geralmente não é a vida toda. Eu vou passar um tempo e vou ajudar vários alunos. Daqui a um tempo, vocês que estão aí vão estar aqui no meu lugar. E aí depois vocês vão ensinar outros alunos e a gente vai fazer a corrente do bem, para que a gente possa ter um mundo cada vez melhor. Lala, não, vamos fazer curso de geral e avançado em análise inicialmente, depois a gente vai entrar na parte de custos. A gente tem aí quem faz parte da minha equipe, o professor Luiz Fernando, gente finíssima, ele vai me ajudar aí também nessa parte. Obrigado, Rafael Belivacqua, grande parceiro aí, já é nosso aluno. Perfeito, obrigado, grande Anderson, um cidadão muito gente boa que vamos estar aí junto por muito tempo. França, eu vou ensinar a básica e a avançada. Qual o tempo de duração do curso? Juliana, vai depender. Para eu te dizer, um curso completaço para a Receita Federal, para a ICMS São Paulo, aí vai ser de videoaula, umas 100 horas. Mas para a Polícia Federal, talvez umas 50, 60 horas. Para a parte básica, talvez umas 40, 50, incluindo aí muitas questões. Ok? Muitas questões mesmo. Mas vai depender de cada concurso. E além disso, nós vamos ter os PDFs. Luiz, já até aproveita aqui para perguntar para o Anderson, talvez a gente vai fazer algumas retas finais aí do TCDF, TCRU, a gente vai começar a fazer também. Francini, eu já trabalho como coach na área fiscal e a gente vai, depois aqui, inicialmente eu vou começar com contabilidade, mas sempre que possível, vou ver com a equipe do coach aqui do GRAN para a gente ajudar vocês também nessa parte. Beleza? Adriana, ainda não, porque como a gente fechou o contrato a partir de 2 de janeiro, tive que preparar os materiais para esse final de semana, mas a partir da próxima semana eu devo já liberar aí uns 3, 4 PDFs e pelo menos 10 horas de videoaulas para vocês. Obrigado, Rosana. Obrigado. Lá, quando tiver terminado aí, você me diz, viu? Pronto. Marcelo, depende. Eu diria que se você estudar, por exemplo, 2 horas, vamos supor, 4 dias na semana, 2 horas, 8 horas, vamos lá, 8 horas por semana, você, dependendo do concurso, aprender a parte básica, vamos lá, TDRE. Se você estudar aí 8 horas por semana, em uns 3 meses você consegue aí ter essa parte básica de forma bem concisa. Ou até menos, mas eu diria aí para quem tem uma dificuldade média, tá bom? Pessoal, era isso, tem muitas perguntas, eu não vou conseguir responder todos, tá certo? E aí, agradeço demais, siga a gente nas redes sociais e amanhã, 8h30 da manhã, espero vocês para o nosso curso completo de contabilidade para concurso. Forte abraço, sucesso e bons estudos!